Com quase 30 anos fazendo parte dessa comunidade, nós, da Madeireira Pelanda, queremos contar para vocês a jornada da empresa e das pessoas que fazem parte da nossa história. Apresentamos a série Estes Somos Nós. Meu nome é Viviane, sou nascida em Santa Amélia. Vim para a reserva com 12 anos. Daí, alguns anos, conheci o Léo. A gente namorou aproximadamente uns 2 anos. Daí veio a se casar. Quando a gente se casou, ele trabalhava na madeireira, que a madeireira não era nossa. A madeireira era do irmão dele, o Antônio Rosaldo. Só que ele comprou essa madeireira e não era aquilo que ele queria. E a gente trabalhava de funcionário, o Léo era gerente. Daí, nessa época, o pai do Léo, meu sogro, ele tinha dado a herança, tinha repartido a herança com os filhos. E o Léo pegou um terreno, uma fazenda de 70 alqueires na Embuia. E daí, como a gente não tinha condições financeiras de tocar o terreno, a gente tinha o terreno, mas não tinha condições de colocar gado, fazer alguma coisa com o terreno. E o Rosaldo, insatisfeito com a serraria, que ele achou que era um negócio diferente, não se adaptou com a serraria, o Léo acabou fazendo a proposta para ele trocar a serraria pela terra. E ele aceitou. Para a gente, assim, foi excelente negócio, que a gente passou de funcionário para proprietário. E, assim, era bem trabalhoso na época, assim. A gente também, apesar de ter a serraria, assim, não tinha recurso. Não tinha máquina, não tinha trator para trabalhar. Era tudo na mão. A tora era descarregada na mão, era carregada na mão. Então, assim, principalmente para os funcionários, era muito difícil. Eu falo assim, era um serviço braçal, assim, bem pesado, sabe? E a madeira era tirada em carrinhos e a mão, assim, era empurrado na mão, toda a madeira serrada. Na época, a gente trabalhava com pinos ainda, depois que veio trabalhar com eucalipto. E serrava, em média, assim, um caminhão-truque todo dia. Então, assim, era pouquíssima madeira, não tinha esse negócio de colocar secar, nada disso. Mas o Pinos, ele começou a ficar bem difícil de trabalhar, primeiro por causa do valor, do preço, e depois porque o Pinos demora muito tempo para crescer, então 16 a 20 anos. E daí começou a ficar bem escasso, assim, e a gente não conseguia mais madeira para trabalhar, começou a ficar bem difícil mesmo. Quem tinha pediu um valor muito alto. Aí alguém falou do eucalipto. Aí foi como é que eu digo assim, foi uma tarefa muito difícil. O Léo começou a visitar nossos clientes e convencer eles que o eucalipto também era viável, também ia dar certo. A resistência foi bem grande. Na época, assim, eu me lembro que o Léo carregava a metade do caminhão com pinos e a outra metade com eucalipto. Só que essa outra metade, ele dava a madeira. Ele falava assim, ó, se não der certo, a madeira fica aí, não tem problema. Ele falou, mas para você experimentar. Então, assim, foi bem difícil mesmo, sabe? Mas aí, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que dava certo. Aí o custo abaixou bastante, tanto para nós como para as pessoas que compravam, para as fábricas. Então, assim, foi aonde o eucalipto entrou no mercado. A gente foi as primeiras pessoas que tinha serraria que introduziu a madeira no mercado. Então foi assim uma fase assim bem difícil, mas depois no final bem gratificante. No começo a gente serrava a madeira e carregava no mesmo dia. Com o passar do tempo, a situação foi melhorando, a gente adquiriu máquinas novas que serrava mais, produzia mais, a produção diária era maior. Aí a gente
tinha condições de deixar essa madeira 20, 30 dias no pátio. Com isso, a gente começou a colocar para secar. Aí ela também agregou um valor maior. Os clientes começaram a gostar porque eles não precisavam fazer esse processo no próprio pátio deles, que geralmente eram restritos de espaço. Então a gente começou a secar a madeira no tempo, que foi bem melhor para a gente. Em 96 eu engravidei do João. Nessa época o Léo estava fazendo um negócio de um mato bem grande. E quando ele teve uma conversa pessoalmente com essa pessoa, proprietário do mato, daí ele acabou finalizando o negócio por telefone. Quando ele finalizou esse negócio e, vamos falar assim, de boca, meu pai estava junto no escritório e ele fez um comentário que eu diria assim, infeliz na época. Ele comentou com meu pai assim, agora nem Deus mais me segura. E eu digo assim que Deus deu uma resposta tão rápida para ele que naquela noite o Collor teve o plano Collor. E ele, como ele era um homem assim de palavra, honrava o que ele falava, ele teve que manter o negócio, mas foi pego todo o dinheiro nosso, né? Então, mas mesmo assim ele continuou com o negócio e finalizou, assinou contrato, tudo, mas daí a situação ficou bem difícil. Por causa do plano, pegou todo o dinheiro e a gente veio a falir, mas ele tinha que honrar com aquilo. Aí ele começou a pegar empréstimo dos irmãos primeiro, da família, e depois de banco. E a situação ficou crítica, muito crítica. A gente chegou no ponto de não ter dinheiro para fazer o mercado. A gente ia para Curitiba, pegava cheques da minha sogra, vinha, fazia a compra do mês, daí dava aquele cheque para 30 dias, para a gente poder trabalhar para ganhar aquele dinheiro. Mas às vezes chegava com 30 dias, a gente não tinha dinheiro para cobrir o cheque. Aí a gente ia no mercado, pedia mais 15, 20 dias, só que fazia outra compra e dava outro cheque. E assim a gente foi por um bom tempo. Foi bem difícil. Não muito tempo depois, ele mesmo reconheceu, lembrou a bobagem que ele tinha falado, né? Que Deus deu uma rasteira dele bem rápido assim. E como diz, praticamente no mesmo dia Deus mostrou para ele que Deus podia mudar aquela situação. Como a gente estava em cima e ficou embaixo, ficou no fundo do poço, foi para o fundo do poço. Mas graças a Deus ele reconheceu, como diz, pediu perdão a Deus e a gente começou bem devagarinho, caminhando muito devagar, mas graças a Deus a gente se reergueu.